Olá, boa gente. Aqui é o Edmundo e isto é a fé pura e simples. Com a abertura da nossa igreja e outras situações, a minha vida continua incrivelmente ocupada. Mas vamos lá. Hoje eu queria olhar para uma passagem bíblica muito comum. É encontrada no livro de Romanos 10:9, onde diz: Se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. No outro dia eu estava lendo um livro onde uma pessoa estava a criticar esta passagem como algo sem sentido, dizendo: como é que Deus planejou algo onde, se eu simplesmente acreditar neste fato e dizer certas palavras, Deus vai me aceitar para sempre, mas se eu não acreditar e dizer estas palavras, ou não dizer estas palavras, Deus vai me rejeitar para sempre. Isto não faz sentido. Isto é uma verdade muito importante que muitas vezes causa problemas para o crente, desvalorizando aquilo que Deus está a nos ensinar aqui ou pensando que simplesmente não pode ser verdade. Então vamos olhar para o que o apóstolo Paulo está verdadeiramente a nos ensinar. Paulo quer que nós vejamos que esta confissão que Jesus Cristo é o Senhor e a crença que Deus realmente ressurgiu Jesus de entre os mortos, isto não são simplesmente coisas que nós podemos acreditar, como dizendo eu acredito que o céu é azul, ou dizendo esta frase como se fossem umas palavras mágicas. Estas palavras, esta confissão, esta declaração e crença só é possível quando a palavra de Deus faz o seu trabalho pelo Evangelho ou as boas novas de Jesus e o Espírito Santo convence-nos dessas verdades no fundo do nosso coração. Então, transformando o nosso querer, mas não só o nosso querer, como o nosso ser de dentro para fora. Desta maneira, então, essas verdades que não parecem poder ser verdade, tornam-se dentro de nós verdades. E é aí que esta realidade que Jesus ressurgiu faz sentido. E faz sentido dentro do nosso ser, não só na nossa cabeça como um pensamento. É este crer extraordinário que Jesus é o Senhor, que Jesus crucificado é o Senhor do mundo, uma coisa que olhando para o nosso mundo e a nossa realidade não parece ser verdade. Mas a realidade é que quando crescemos no nosso conhecimento de Jesus, essas verdades não são só plausíveis, mas fazem sentido no total das nossas vidas. O apóstolo Paulo vivia num mundo em que as pessoas não ressurgiam dos mortos, como no nosso mundo. Um mundo em que todos diriam que essa possibilidade era uma possibilidade ridícula. Mas Paulo veio a saber, pelo seu crescimento, pela sua relação, pela sua amizade com Cristo, que mesmo que pareça ridículo na criação velha, a ressurreição faz sentido na nova criação em Jesus Cristo. Paulo também vivia num mundo em que César era senhor. No tempo romano, qualquer pessoa era parada por soldados romanos na rua a qualquer momento. E a pergunta era feita: quem é o senhor? E só havia uma resposta certa: César, que queria dizer que ele era um deus. Dando qualquer outra resposta era uma maneira certa de entrar em grandes problemas. Mas Paulo veio a reconhecer que aqueles que viam Jesus Cristo como Senhor tinham uma arma secreta que era muito mais poderosa do que qualquer uma que César tivesse. Porque a ressurreição é o sinal que a morte, a maior arma do nosso inimigo, Satanás, foi tirada do seu poder, foi tirada das suas mãos. Crendo que Jesus é o Senhor e que Deus o ressurgiu de entre os mortos, desta maneira, é a verdadeira maneira de demonstrar que a pessoa que crê assim e vive nesta verdade é uma pessoa que está salva. Então, por hoje é tudo. Eu sou Edmundo e isto é a fé pura e simples. Se tiverem algumas perguntas, façam favor de perguntar. Até mais logo.